Senhor, que ela não venha esquecer nada daquilo que o Senhor já colocou no coração da tua serva para esta noite. Senhor, enquanto a tua filha está aqui, ministrando, fazendo a tua obra, a tua vontade, vai, Senhor, de acordo com a necessidade da tua serva. Senhor, vai entrando nas petições, Senhor, aquilo que ela tem colocado diante de ti, que ao sair daqui, Senhor, ela já venha também ter resposta. Usa de forma sobrenatural. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia! Quantas mulheres vencedoras estão aqui nessa noite? Você pode glorificar e exaltar o nome do nosso Deus nessa noite? Você já deu um sorriso para a pessoa mais linda que está do teu lado e diga assim: Deus irá te revelar. Fala isso para outra pessoa: Deus irá te revelar. Glória a Deus, aleluia. Eu estou crendo que é noite de revelação. É noite que o Senhor tem revelado que nessa noite tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas nesses dias. Ai, amadas, vamos lá rapidamente. O tempo aqui corre, me dá vontade de ficar louvando, mas eu sei que é a hora histórica. Então já pega a sua Bíblia, seu celular. Não é isso? Abra aí o Provérbio, capítulo 4, versículo 23. Nós estamos entendendo que nós somos mulheres segundo o coração de Deus. Mas quando é que nós vamos começar a viver? Entender é fácil? É ou não é? Entender é muito fácil. Agora viver o propósito de Deus, esse é o que nós vamos começar a viver a partir de hoje. Glória a Deus. Qual uma mulher aí que pode, lá atrás, uma mulher com uma voz bem forte, decretar o que está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Lá atrás. Quem pode? Quem é soldado? Uma só, lá atrás. Ninguém? Quem pode? Então leia. Se não tiver, vem aqui para o meio. Vamos lá, porque Deus vai encontrar mulheres hoje que vai cumprir o propósito dele. E já está começando. Quem aqui? Vai lá, no meio. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desse lado, quem pode? Logo aqui no meio. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desse lado aqui na frente, quem pode? Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Vamos todos nós lermos juntos? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Pode se acertar. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Maxwell, pastora Patrícia, nossos amigos, companheiros de ministério, estamos sempre orando, intercedendo, um pela vida do outro, com saudades da igreja, bem? E graças a Deus essa igreja ainda está podendo manter uma unção, um poder e ainda ter coragem de buscar um avivamento nesses tempos difíceis e muitas vezes não se importando o que esteja acontecendo na tua vida, porque você entende, quem está no controle total da nossa vida é Deus. E quando eu vinha para cá, eu estava conversando, hoje eu teria que estar lá em Paracambi, o nosso culto lá em Paracambi, vamos ter que levar, né? Vocês têm que fazer uma visita lá nas terça-feiras, irmãs. Está vindo? Aí eu já estou indo para outro lugar. Vocês façam aí o que tem que fazer, porque eu entendo que um líder, um pastor, ele só é um grande líder
quando ele é um grande pastor, quando ele já não se faz necessário. E o dia que eu ouvi a respeito dessa frase, eu guardei, eu falei, se for para mim ser um líder, para as coisas acontecer quando eu não estou sendo um excelente líder. Eu só vou ser um excelente líder quando já não se fazer mais necessário. Que as coisas vão continuar, vai acontecer, porque todos aprenderam e entenderam. Pode aplaudir, se é para o Senhor, pode aplaudir. Aleluia. Queridos, e que líder eu seria se todas as vezes tivesse um culto eu tivesse que estar? Que líder que eu seria? Então eu não fiz discípulos, ninguém aprendeu. E ninguém está cumprindo o seu propósito. Então eu estou aprendendo a descansar. Eu estou aprendendo a descansar e saber que todas as coisas, quem comanda, quem ordena, é Deus. Ele que manda. E por isso eu estou aqui trazendo um abraço da nossa igreja, a Catedral da Unção. Mas a respeito de uma palavra, um culto de mulheres, eu abri dizendo que Deus estava sempre querendo nos revelar. O que é revelar alguém? É alguém que vai sair de um lugar aparentemente de acomodação e Deus colocar num lugar de destaque. Será que Deus pode te achar nessa noite? E colocar num lugar de destaque, querido, para uma mulher, eu digo que hoje em dia para nós é um privilégio. Mas o que nós devemos guardar? O nosso coração. Eu estava conversando com a pastora Patrícia que eu li, eu sempre quando eu vou trazer uma palavra, eu vou ler no mínimo em 5 versões diferentes. E teve uma versão que eu achei muito interessante, assim, tudo que você tem que guardar. Guarda os teus pensamentos, porque é dos teus pensamentos que procede todas as vitórias e conquistas da sua vida. Em Provérbios 4:23. Por quê? E nós acabamos de ler que é do nosso coração, que lá existe uma fonte, e nós temos que guardar aquilo que está em nosso coração. Às vezes nós entramos em momentos como esse diante de Deus, Deus falando através do louvor, usando mulheres, usando pessoas, usando louvores, e nós não guardamos isso que Deus fala conosco. Saímos e quando nos deparamos com qualquer circunstância adversa, nós começamos a pensar o quê? Está vendo? Não adiantou nada. É porque nós não guardamos. Mas falando para a mulher, eu sempre tomo exemplo, porque homem diz que assim, aquelas coisas mais fortes, né? Homem é aquilo que é mais determinado. Mas nós temos visto, querido, que mulher é algo quando ela guarda aquilo que Deus coloca no seu coração, ela vai poder jogar muitos gigantes por terra. Mas eu quero dizer que o gigante, às vezes, não está em pessoas lá fora. Os maiores gigantes, às vezes, já estão dentro de nós, o qual nós precisamos dizer assim, é Ele que eu tenho que derrubar. E eu parei para analisar uma reflexão, foi a minha devocional, e nessa devocional eu vou trazer dentro desse versículo uma história que vocês conhecem muito bem, que é a história de José. José é um homem que, desde criança, era aquele que era o preferidinho do papai. Quantos aqui são preferidinho do papai? Tem coragem? Eu sou. Eu sou preferida do meu pai. Tem preferidinha do papai aqui, da glória a Deus. Ele era o preferidinho de papai, aquele que o papai estava sempre com maior carinho. O papai estava sempre com muita atenção e dizendo assim, eu amo. Meu pai me ama muito mais do que qualquer outra pessoa. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? O meu pai me ama mais do que qualquer outra pessoa. Por que nós vamos falar a respeito disso? Porque José, ele estava acostumado a ter toda a atenção do pai, todo o cuidado do pai, mas até o momento que ele se depara com uma situação
situação, uma única situação, um sonho, o qual ele precisava guardar no seu coração. E qual era o sonho daquele homem, aquele rapaz? Ele era um rapaz, 16, 17 anos, e ele tinha que guardar, dizendo: olha, não entendo muito bem o que vai acontecer, mas eu sei que eu estou preso a um sonho, eu estou preso a algo que me foi revelado, algo que talvez ninguém vai entender, mas eu tenho que guardar. E José, ele conta isso para o seu pai, e diz que o seu pai guardou também no coração. E hoje o pai que eu estou falando não é um pai físico, não é um pai carnal, é o nosso pai eterno, o nosso pai celestial, o nosso pai maior, o nosso Deus. Porque ele está sempre pronto a te revelar algo, a sempre te dar revelações a respeito de algo. E agora diz que o pai revela para o seu filho José, mas um pai, o qual era Jacó, guardou no coração. Eu quero dizer que Deus tem planos, sonhos, projetos guardados no coração dele, o qual já revelou a você, o qual ele está dizendo assim: eu quero cumprir. E diz que também aconteceu algo. Ele também contou para os seus irmãos. Engraçado que quando a gente conta sonho para o irmão, tu já viu que a maioria das vezes não dá certo? Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Se eu conto sonho pro o papai acredita e guarda. Mas se conta pro irmão, mas fala assim: começou o processo. Me conduza no horário. E diz que José conta com seus irmãos, e os seus irmãos não acreditaram no sonho. Tem coisas que Deus vai dizer particular com você, e muitas pessoas, se você contar, ninguém vai acreditar. Olhe para quem está do teu lado, fala assim: muita gente não acredita em você. Fala assim: se você contar os seus sonhos, nem eu vou acreditar. Como é que nós vamos acreditar em sonho? De alguém que aparentemente é como que é o menorzinho, é o mais protegidinho, não é aquele que trabalha, não é aquele que tem muita luta. Mas eu quero dizer, querido, que Deus começou a fazer algo. Deus começou a revelar ao coração de José que era preciso ele guardar, não importa o que viesse a acontecer. E José passa tempos, 17 anos, e José vai fazer o seguinte: José morre, o pai chama e diz assim: vai ver como está os teus irmãos. Existe algo que Deus nos convida sempre para fazer visita a alguém, ver como alguém está. E nem sempre as visitas que nós iremos fazer, nós seremos bem sucedidos. Nem sempre as visitas que nós iremos ver os nossos irmãos vai nos receber de acordo com o que nós estamos indo, para saber: está tudo bem? Por quê? José era aquele que também, tudo que os seus irmãos, se nós fôssemos falar daquela família, nós íamos ver que aqueles irmãos, Rubens, cada um deles já tinham feito muitas besteiras. Mas, queridos, muitas vezes nós vamos ver os irmãos, porque nós sabemos que às vezes eles estão fazendo muitas besteiras. É assim quando nós vamos fazer visita a alguém, é ou não é? Está fazendo besteira. Eu vou lá para ver e eu vou voltar para contar para quem? Para papai. Eu vou contar para o papai tudo que eles estão fazendo de errado. Quantas mulheres aqui são de oração, que quando fazem visita, quando vai vendo alguma coisa, as nossas irmãs fazendo algo, nós vamos contar para o papai: papai está errado, está fazendo tudo de errado. Não é assim que a gente fica, as madrugadas? Está fazendo tudo de errado, pai. Pai, olha lá, olha, mas vocês não veem, eu vou dormir todo dia, 3:30 da manhã, só contando coisa das minhas irmãs lá da minha igreja.
Aí o papai diz assim: Eva, não deixa, continua lá olhando, vendo o que eles vão fazer. Só que às vezes não é fácil. Mas aí começa, e eu vou pegar um trecho de um dia que eu vi uma pastora pregando. E eu gostei muito daquela ilustração para Deus. E eu quero trazer também um pouco para vocês. Porque para nós sermos revelados, existe Deus às vezes preparando um caminho que não é de acordo com a minha e nem com a tua vontade. Para nós sermos revelados, muitas vezes Deus vai ter que trabalhar com um processo, muitas vezes longo na nossa vida. Mas aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E José agora, essa pastora, um dia eu vi ela dizendo o seguinte. Ela estava falando sobre o processo de revelação. Quem é aqui da antiga tem mais de 30 anos, como eu, que só estou com 29? Dá glória a Deus. Mas antigamente nós tínhamos umas máquinas, eu estava ouvindo as irmãs aqui, né, tirando foto. Com certeza, já parou, já olhou, o quê? Tá bonito? Olha, aí algumas irmãs dizem, apaga essa, tira um montão, mas essa aqui eu saio feia. Eu queria não gosto de tirar foto, porque eu saio sempre com a boca aberta, que eu estou sempre falando. Eu estou sempre falando, ou eu estou com os olhos fechados. Aí eu fico, ou algumas me revelam, mostram pra lá que eu estou muito gorda. Eu digo, apaga. Mentira, é defeito da máquina. Defeito do celular, não meu. E aí acontece algo que agora nós conseguimos tirar foto e o mesmo instante olhar e ver assim, tá belo, tá bonito, tá perfeito. E automaticamente o que a gente faz? Sai postando, é ou não é? A gente sai postando tudo que é bonito. Mas preste atenção em algo. Aos 20 e poucos anos atrás, ou mais, uns 30, 20 e poucos anos atrás, quem lembra das maquinazinhas Kodak? Quem é da antiga aí, da glória a Deus? Ai, tá bom que eu não estou sozinha. A Kodak de antigamente, ela tinha filmes que tinha aqui 12 poses, 24 poses e 36 poses. Olha só! Todo mundo muito bem formado. 36 poses. E nós pegávamos aquele filme, colocávamos na máquina, e se nós tínhamos que aproveitar muito bem as poses, se preparar, porque a foto que saísse, ia sair, ninguém ia poder apagar. E aí acontecia algo. Nós esperávamos, tirávamos fotos, tínhamos que levar onde? No laboratório, para lá no laboratório a gente fazer o quê? Levar dentro de um envelope, entregar, esperando no mínimo 15 dias para aquelas fotos serem reveladas. Aí vamos entender um pouquinho o processo da revelação. Eles pegavam aquele filme dentro de um quartinho escuro. Repita comigo, quartinho escuro. Levava aquilo para um quartinho escuro, qual poderia ter apenas uma única lâmpada vermelhinha, e só ficava o revelador junto com alguns líquidos que eram os produtos químicos, o qual eles pegavam aquele filme, passava para ele para um papel fotográfico, e ali teria que começar alguns processos químicos até revelar. Ninguém poderia entrar, abrir uma portinha de luz naquele quarto escuro, porque se abrisse aquela porta, tivesse um raio de luz, queimava tudo, estragava tudo. E aí acontece ainda algo. Ainda ele tinha que levar, mergulhar o primeiro processo químico, pendurava um montão de cordinhas. Aí ficava pegando. Aí ele olhava, não, ainda não está, vamos para o segundo processo químico. Outro líquido. Existem os nomes, tá, queridos? Aí levantava e colocava. Ainda não está. Até ter uns 8, 9 mergulhos. Repita comigo, 8, 9 processos. De mergulho no produto químico para que se revelasse com perfeição aquelas fotos. Imagina a nossa expectativa quando vinha aqueles envelopes com aquelas fotos.
a gente ficava torcendo para que nenhuma delas se queimasse. Que todas as fotos aparecessem. Porque as fotos que não saíam perfeitas, elas eram descartadas. Acho que nós vamos começar agora a falar. E José agora começa indo fazer uma visita aos seus irmãos. Primeiro processo, ir até o revelador. E José segue até ali. Quando chega perto dos seus irmãos, os seus irmãos simplesmente fazem algo. Seus irmãos dizem: lá vem um sonhador, vamos fazer uma coisa? Vamos matá-lo, porque olha, ele está querendo ser maior do que eu. Quantas pessoas acham que você está querendo ser maior do que o outro? Mas eu quero dizer uma coisa, que se Deus tiver um propósito na tua vida, eu quero dizer, se você cumprir todos os processos certinho, Deus irá te revelar e realmente vai se cumprir os teus sonhos, seus desejos, que não é só os teus sonhos, seus desejos, mas principalmente é os sonhos de Deus. Aleluia! E às vezes nós não entendemos como se começam os primeiros processos químicos de Deus na nossa vida. É às vezes você dizendo assim: eu estou indo fazer o que é bom, o que é vontade de Deus, o que meu Pai tem mandado, e olha o que é que eu recebo. Os irmãos o recebem simplesmente para jogarem dentro de um poço escuro. Primeiro processo, e fala para quem está ao teu lado: primeiro processo, ir até o quartinho escuro. E ele desce até aquele poço. Imagine agora alguém que foi para ajudar, para orientar, para ver, para analisar se tudo estava bem na vida dos irmãos. O que ele recebe? Os irmãos armam para ele e dizem assim: joga dentro do poço. E diz que quando jogam dentro do poço, você já viu o que é um poço escuro? Alguém já viu um poço profundo? Joga lá, você não vê nada. Primeiro processo. E nesse processo diz, eu creio que José talvez gritava lá dentro: irmãos, me tiram daqui, irmãos, me ajude, porque que vocês estão fazendo isso comigo? Me tira! Talvez você está vivendo esse processo de clamar, de gritar, de buscar por ajuda. Você que está dentro desse poço, desse quarto escuro, o qual ainda não tem nenhuma luz, e você dizendo: me ajuda. E você talvez está até dizendo assim: está vendo, ninguém volta. Meus irmãos, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu vou morrer aqui. E diz que Rubens até tentou voltar. Não vamos fazer isso com nosso irmão? Vamos lá voltar, vamos tirar ele. Tem momento que, se você entrou no propósito de Deus para você ser revelado, eu quero dizer que vai ter pessoas que vai tentar até te ajudar, mas não vai conseguir. Não é uma palavra aparentemente muito boa, não é? Que todos nós queremos sempre, quando estamos em meio de um problema, em um momento que a gente não está entendendo nada. Eu não estava fazendo nada de errado. Engraçado, porque lá na igreja tem algumas pessoas assim: quando eu estou fazendo tudo certinho, é quando tudo começa a acontecer e dá ruim. Eu só estou dizendo assim: graças a Deus, entrou no propósito, está no processo de Deus. Porque às vezes nós estamos querendo ajuda de irmãos. Às vezes nós achamos que o socorro vem dos irmãos, mas a própria palavra um dia, Davi disse: elevo meus olhos para o monte, é lá para o alto que eu vou olhar, porque é de lá que vai me vir todo o socorro. Todos aqui vão começar a olhar para cima. Se você estiver vivendo no processo de abandono, no processo que aparentemente não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te enxergando, não tem ninguém te vendo, eleva teus olhos para Ele. Porque, irmãos, muitos não vão conseguir voltar para ti. Aí a gente fica até magoadinho, né? Meus irmãos me abandonou. Ninguém me tira, ninguém me ajuda.
agora, sabe o que Deus estava querendo ensinar para José? Crescer. Crescer sem proteção. Crescer sem mimo. Crescer sem ninguém ficar babando, apalpando, sem túnica. Crescer sem alguém pegar a veste e você colocar umas vestes novas. Porque o pai dele diz assim: até para ele eu preparo túnica. Deus às vezes vai nos fazer crescer. José agora, a gente não vê nenhuma reclamação, eu creio que só havia choro, até que aparece o segundo processo. Diz que vem os mercadores, que ele talvez ali dentro, os irmãos dizem: ó, tem meu irmão que está lá dentro, pega eles. Quantas vezes muitas pessoas vão te levar, mesmo sendo irmãos, para que você venha a ser escravo? Pegaram José, levaram ele, o próprio os irmãos o venderam para ele ser escravo. Quantas vezes nós somos vendidos como escravos? Quantas vezes nós somos assim, não é? Vendido por escravos, por irmãos. Eu não sei em que processo químico você está, eu quero dizer que eu já passei por alguns desses. E quando chega agora o momento, José é um escravo. Primeira coisa que ele deveria ter perfeito, todas as bendições. José agora sendo analisado em tudo. Você está no processo de ser analisado? E olha agora a bendição, olha agora os bruxos, olha agora a força. E José ainda não entendendo nada, mas fazia parte do processo aqui. Colocam José para trabalhar, para ser escravo. Eu não sei por que eu trabalho, só eu trabalho. Já teve, tu está nesse momento? Eu trabalho tanto, não tenho nada. Eu trabalho demais, eu nada consigo. Olha, porque parece que eu sou escravo. Eu quero dizer que você está no processo de Deus para revelação. Não coloca culpa no jeito, não, porque eu quero dizer que é Deus que fala com a história. Senhor, é um momento de escravidão que o escravo trabalha e não tem direito a nada. Você pode estar trabalhando dizendo: mas não me adianta, não tenho direito a nada, trabalho, não tenho nada. Aguenta firme, porque José, a Bíblia não relata que não teve nem um instante. Ele reclamou, ele murmurou, ele calou a sua boca e ele ficou talvez dizendo: não entendo, mas eu estou passando isso porque tem um processo acontecendo na minha vida. É para Deus transformar a minha vida, é para Deus mudar a minha história, é para Deus mudar a minha vida. Ai, e agora acontece algo. Eu vou pular algumas coisas. Eu poderia falar sobre várias áreas que você está lidando como escravo. Eu quero pular. Não posso, porque as horas todos têm que estar faltando algumas coisas. Vamos lá. Você vai identificar em que processo você está. E José e Deus olhando lá de cima, calado: filho, aguenta, eu acredito em você. Eu é que te dei um sonho. Sou eu que também guardei o teu sonho aqui no meu coração e vai cumprir. Persevera, guarda aquele sonho. Não olha o que teus irmãos fizeram, não olha o que esses senhores da sua vida estão fazendo, mas olha para mim. Olha, lembra, pensa tudo aquilo que eu tenho te revelado. Passa agora mais alguns anos. Não está passando dias, está se passando anos. Tem momentos que na nossa vida a gente acha que tudo está muito demorado para acontecer. Nós estamos vivendo um tempo de imediatismo. Pedimos, queremos entrega em 5 minutos. Se demorar 1 hora, estamos ligando para reclamar, para brigar com o dono, ligar com o entregador. Estamos naquele que mandamos uma resposta. Queremos que logo automaticamente eu responda na mesma instante. Tem que chegar agora. É por isso que eu me nego a estar muitas coisas na tecnologia. As meninas lá já sabem. Eu mandei mensagem, a senhora não leu, aí eu não
tenho tempo para ficar lendo mensagem na hora que todo mundo manda, senão eu não vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Por que eu tenho que responder na hora? Eu era criança, nem telefone tinha, uma carta demorava um mês para chegar e mais um mês para me devolver a resposta. Por que agora tem gente que manda a resposta e quer que o pastor, quer que o obreiro, quer que o irmão responda no meu instante? Eu quero dizer que eu tenho. Temos que saber viver com o tempo, não deixar o tempo nos controlar, mexer nas nossas emoções. E José está lá, já se passou 4 anos, não tem problema. E José está ali sendo analisado pelos homens? Não, por Deus. Fale para quem está do teu lado. Deus está tirando uma foto de você neste momento. Será que essa foto vai ser revelada? Ou será que ela vai queimar qualquer instante da sua vida? E agora? Aconteceu algo. Vamos pular para mais um estágio, mais um processo químico. Um processo químico. Se eu tivesse alguma coisa aqui, era para transformar esse copo de água. Se eu jogasse qualquer produto químico ali, olha, ele mudaria a sua forma, mudaria a sua cor. Quando eu falo de processo químico, é mudança, é transformação em quem está vivendo. Não é quem provocou. Eu estou debaixo de processo químico tanto. Por que, bispo? Olha os processos químicos. Uma mulher que batia em homem, encarava qualquer um, batia no pé, pegava e tira a perna. Deus diz, nega, tu nem sabe o processo que eu vou entrar na tua vida. Para cumprir, para você ser revelada, para você começar a viver os seus processos. Vamos ver. Aí chega alguém miudinho e vem desafiando. Aqui a vontade, se eu dar uma bifa, vai cair. A minha pesada era 3 metros. Era só pegada uma rasteira grudada no cangote. Mas sei que alguém está no processo de transformação. Processo químico não é para qualquer um aguentar. É só para quem Deus tem propósito. Será que Deus tem propósito na tua vida de te usar, de mudar, de transformar a forma que o adversário tinha feito e transformar segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança? Isso é Eva. José começou a passar quietinho, mesmo não entendendo nada. Quem diz que precisa você entender? Por que Deus tem que falar, te responder na hora que você quer? Se é Deus, Ele vai me dizer por que eu estou passando isso. Deus vai dizer, não tem momento. Quando eu quero agir na tua vida, eu vou me calar. Eu vou me calar. Como é difícil quando Deus fala. Como é difícil quando Deus não fala. Aí Deus vem dizendo assim, eu estou te olhando. Você vai guardar tudo que você tem que guardar. Guarda no teu coração os sonhos, os projetos que eu te dei. Porque eles que procedem fonte de vida. Você vai ter vida e vida em abundância. Fica calado. Eu não estou falando, mas eu estou te vendo. Eu não te deixei, eu não te desamparei. Dá um grito a Jesus, Deus. Aí agora nós vamos para o próximo processo, Machado. Chegando lá no próximo processo, Deus diz assim, já foi aprovado, continua calado sem murmurar, está continuando guardando, mesmo não entendendo que está lá trabalhando, mesmo não tendo direito a nada, está fazendo o que precisa ser. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que visitar alguém? Por que eu tenho que ir para a consagração? Fulano não vai, porque Deus não está preocupado com o fulano. Deus está querendo agir na tua vida. Vai revelar você. Deus. Mas não é, porque fulano é mais amado. Querido, eu quero dizer uma coisa, que tem momentos que a gente faz as coisas calado. Se é momento de escravidão, passe calado.
Fala comigo, está aumentando o nível. Porque ninguém sabe lidar na casa dos grandes se não souber lidar na casa dos pequenos. Eu nunca vou... Ó, essa mesa aqui. Ah, é uma mesa de madeira bonita. Mas se eu não souber lavar, limpar isso aqui muito bem, deixar dentro ser uma poeirinha, olhar o vaso e dizer, agora eu sou decoradora, tá, queridos? Então, aí, não, eu vou virar, vai ficar assim. Não, aí que tá, não, aquela ali tá na frente, não, vou colocar um pouquinho mais pra cá. Como é que eu vou poder chegar? José, ele fez tudo perfeito. José chegou lá na casa agora de Potifar. E ele agora está crescendo no nível. E quando chega na casa de Potifar, fazendo tudo perfeito, era o primeiro a acordar, o último a dormir. Era o primeiro a chegar em todas as reuniões para poder provar. Eu vou ver se a água está gelada. Vou ver se as cadeiras estão tudo em posicionamento. Não, eu tenho que ver, eu sou o primeiro a chegar. Todo mundo foi, José no último sair. Não, a água já tem que deixar já preparada para amanhã. Não, as cadeiras da igreja tem que estar limpa para poder amanhã. A mesa tem que estar pronta para amanhã, na mesa de manhã. Ai, aí José, Potifar tá só de olho. Cara, gostei de tudo. Fala comigo, revelação. Cara, gostei de você. A partir de hoje, comanda tudo dentro da minha casa. Não está aguentando um ano não? 2 anos? Aguenta firme. Chegou o momento da prisão. Que agora, na verdade, não tem 20. Até agora, então, com mais 7 que vai vir, deve ter tido 20 menos 7, 13 menos 2, uns 2 anos, 11 anos se passaram. José cai dentro de uma prisão. Quando ele chega dentro da prisão, fica aí esquecido. Tem momentos na tua vida que parece que você está esquecido de tudo e de todos. Eu vi a Josi, cadê Josi? É Anne, cadê a Anne? Foi pro banheiro? A Anne é até rica, ela disse assim, os pastores esqueceram de mim, está no processo. Só para eu revelar ela, amém ou não amém? Quantas vezes as pessoas não ligam para você, passa meses e meses e nem se lembra de você? Mesmo assim, José não reclamou. Sabe o que aconteceu? José lá dentro, quando vai chegando, com 13 anos, 2 anos mais dentro da prisão, 13 anos se chegando, com 11 anos chegando, José faz o seguinte, tem um homem lá que tem um sonho. E José agora, olha, e mostra a saída para alguém. Quantas vezes na minha e na tua vida nós estamos encarcerados, aprisionados em um problema, e que nós até usamos aquele jargão, como eu estou com esse problema, como é que eu posso ter saída dos outros? Quem Deus está tendo propósito, pode estar vivendo o que for, pode ser que não tenha resposta nem saída para a tua vida, mas tem resposta e saída para a vida dos outros. Amém ou não amém? Não diz assim, está com o maior problema, não está nem saindo do problema da vida dela, nem tem resposta para mim. Eu quero dizer, quem está no processo de Deus, quem Deus vai revelar, pode estar vivendo problema. Você pode estar passando uma situação difícil, o qual às vezes você não está vendo saída. Às vezes você se sente que não tem saída para lá, você olha as portas todas estão fechadas, está vivendo porta fechada na tua vida. Eu quero dizer que mesmo assim você pode se mostrar saída de porta aberta para outros. Aí José diz, a resposta é essa, daqui a 3 dias tu vai estar servindo na mesa do rei, tu vai voltar a trabalhar, olha, tu vai ser bem sucedido. Aí o outro também, tu já viu quando alguém começa a profetizar
como profeta, repita comigo, profeta fala ou revela o que Deus mostra. E aconteceu, porque tudo que profeta fala cumpre. Quando aquele primeiro copeiro saiu e disse: se lembra de mim